Você também vive falando que falar inglês é difícil, mas você sabe como é que funciona o processo de fala para que você tenha mais consciência de como você está falando? Se você não sabe, fica aqui comigo, que essa dica vai ser muito bacana para você entender como é que funciona aqui a sua mente na hora de falar. Se você não me conhece, meu nome é Cristiana Moura, eu sou hipnoterapeuta especializada no desbloqueio do inglês, mas na área emocional. Só que hoje eu tenho que trazer consciência para vocês também como é que funciona essa área cognitiva da aprendizagem, para que você junte as duas coisas, o aprender com o meu emocional totalmente equilibrado para que as coisas fluam juntas e desbloqueiem de vez. Vamos lá, processo de aprendizagem da fala. Toda vez que você quer falar uma palavra, você tem que entender algumas coisas. Cada letrinha, ela tem um som. E para que esse som saia perfeito, o que você precisa usar? Existe toda uma musculatura aqui da sua boca, ao redor aqui da sua boca que você utiliza quando você está falando. A sua língua, ela se movimenta o tempo todo quando você precisa falar algo. E cada letrinha que tem o seu som, que a gente chama de fonema, para que ele saia perfeito, você tem que fazer uma movimentação específica para cada letra. Por exemplo, eu quero falar qualquer palavra com a letra F. Para que saia um F perfeito, eu tenho que, eu preciso colocar os meus dentes de cima no meu lábio de baixo para sair. Fofoca, farinha, feijão, para que esse F saia perfeito. Assim como quando eu quero falar qualquer palavra com a letra T, tatu, Tereza, telhado, a minha língua, a pontinha da minha língua tem que bater nos meus dentes, atrás dos meus dentes, para que saia um perfeito. Se não acontecer isso, não sai. Aí vocês reclamam daquele TH, sabe? Que você tem que colocar a linguinha no meio dos dentes. E aí os alunos perguntam, ô teacher, eu preciso colocar essa língua no meio dos dentes? Precisar, ninguém precisa nada. Mas se você quiser o som perfeito, precisa sim ter esse math, both, para que esse T saia perfeito. Mas teacher, e se eu falar assim, ó, math, em vez de math, math, math. Posso falar? Eu sempre falava o seguinte: poder, você pode. E aí eu trazia uma analogia, eu falava assim: olha, como é que soa para você se eu chegar para você e falar assim: ai, você me dá R$ 15 para eu pegar um táxi? Como é que soa essa frase? Todo mundo vai entender quanto eu preciso de dinheiro. Eu preciso de 15, mas eu falei 15. E eu preciso pegar um ônibus? Não. Eu preciso pegar um Uber? Não, eu quero pegar um táxi. Mas eu falei taxi. Você entende? Entender, a pessoa vai entender pelo contexto. Mas a pronúncia no nosso ouvido sai estranha, não sai? O TH é a mesma coisa. Você quer um TH perfeito? É a linguinha no meio entre os dentes. Senão não sai. Assim como todas as outras letras, todos os outros sons que nós utilizamos na língua portuguesa para sair perfeito, eu preciso ter essa musculatura aqui, o quê? Preparada, treinada para que saia a palavra. Então é assim, ó. Penso numa palavra, o meu cérebro ele vai mandar um comando para todos esses músculos que eu vou utilizar, para minha corda vocal, para o meu pulmão, para que a palavra saia. Só que para a palavra sair perfeitamente, eu preciso ter o quê? Treinado muito, muito, muito toda essa musculatura, todas as letrinhas, todas as palavras na hora de falar. E quando a gente está aprendendo a falar, a gente ainda não tem isso aqui preparado. Tanto que presta atenção no que eu vou te falar. Fala para uma criança que está aprendendo lá pelos seus 1 ano e meio, 2 anos, fala assim para a criança: filha, fala para a mamãe mamadeira. A criança, ela vai entender todas as sílabas. Ela vai entender mamadeira. Perfeito. Como é que ela fala depois? Ardela. Por que ela
mamadeira? Se ela ouviu todas as sílabas, por que que na hora de falar saiu dela? Porque ela não tem essa musculatura treinada ainda. Para que saia mamadeira, ela vai ter que estimular muito toda essa região para que a palavra saia perfeita. No inglês não é diferente. Então, lembra na última aula que eu falei sobre aprendizagem? Que para a gente fazer algo, automaticamente a gente tem que fazer várias e várias e várias vezes. E que todas as vezes que a gente vai aprender, a mente, o consciente, ele vai buscar lá no subconsciente as informações, as referências que ela já tem. Pois é, no inglês é a mesma coisa. Se você não vê essa aula, se você não vê esse vídeo, vai lá e assiste depois, volta aqui para você ver essa daqui. Quando a gente vai falar uma palavra em inglês, a nossa mente ela usa a transferência, que ela usa o quê? O que a gente sabe, o português, para poder fazer o quê? Essa conexão, para ficar mais fácil, para ficar mais rápido. Só que existem algumas palavrinhas, algumas letrinhas, alguns sonzinhos no inglês que eles são distintos, um pouquinho diferente do português. Vou dar um exemplo. Toda vez que você vai falar uma palavra em português que termine com M ou que a sílaba termine com N, o som é o mesmo. Por exemplo, se você vai falar 100 de numeral de proposição, R$ 100 ou sem teto, ele tem o mesmo som da palavra sentar. O N e o M têm o mesmo som. Acontece que no inglês não. No inglês, o M e o N, eles têm som distintos. O N, para sair perfeito no final da frasinha, a minha língua tem que parar lá em cima. Por exemplo, ten, ben. Viu que a minha língua foi lá para cima? O M, ele precisa estar com. Eu tenho que juntar meus lábios. Mom, bomb. Eu juntei os meus lábios. E o que, que o brasileiro faz? Ele pega o som que ele já conhece e ele faz igual. Mom, bomb. Cadê o para sair perfeito? Então a gente tem aquela palavra ma'am, de madam, ou man, de homem. Para nós, o som é o mesmo, mas para eles o som é diferente. Assim como o L. O L ele é muito característico igual do português de Portugal. O L para cima. Mal, well, will. O L vai lá para cima. E como é que a gente faz? A gente faz igual no português. Will. É, well, não é isso? Por quê? Porque a gente tem esse U de referência do português. Só que você nunca se atentou a isso. Então, eu estou te trazendo essa consciência hoje para você entender que, para você falar o inglês que você quer, atente-se a esses fonemas. Como eu utilizo a minha boquinha para falar perfeitamente esses fonemas. Só que aí, ó, isso tem que ser rápido, porque quando a gente vai falar é rápido. Para sair do jeito que você quer, você vai ter que o quê? Praticar, praticar, praticar. Só que no primeiro momento você vai fazer errado. E que bom! Por quê? Porque seu cérebro, a sua mente, ela funciona exatamente dessa forma. Ela vai utilizar aquilo que ela já sabe. Com o tempo, você vai se ajustando até que sai perfeito. Só que não tem como sair bonitinho se você não treinar, não praticar. Diz uma coisa, você já tinha se atentado a isso? Se não, coloca aqui nos comentários para eu saber o que é que você andou fazendo aí com as palavras de inglês, porque muitas vezes você utiliza o quê? Igual o português, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquelas pessoas que precisam entender sobre isso. Dá um like, se inscreva. Sempre vou trazer conteúdos que falam, sim, sobre essa parte da aprendizagem do inglês. Não vou dar dica de inglês, porque tem um monte de canal aí de vários professores excelentes que eu sei que dão dicas de inglês. Mas aqui eu trabalho mais com a mente, com a parte das emoções, para que você também entenda o que isso tudo reflete dentro de você. Te vejo no próximo vídeo.